Estamos em Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Vimos na aula passada que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. E por que Jesus fez isso? Paulo continua agora no versículo 14. Ele fez isso para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Jesus se sacrificou em nosso lugar para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, isto é, a todos que não são judeus. E isso inclui a nós que não fazemos parte da nação de Israel. E que bênção é essa de Abraão a que ele se refere aqui? É a bênção da justificação pela fé. Assim como Abraão foi justificado pela fé, essa bênção que ele recebeu, nós também recebemos por intermédio de Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem possibilitou essa salvação com seu sacrifício vicário ou substitutivo. E ao fazer isso, Cristo também garantiu que recebêssemos pela fé, olha o que Paulo diz aqui, o Espírito prometido. Junto com a salvação em Cristo, Paulo está acrescentando aqui uma informação. Junto com a salvação em Cristo, nós recebemos também todos os crentes, judeus e gentios. Por isso que o apóstolo se inclui. Nós recebemos pela fé em Cristo o Espírito Santo prometido por ele. Onde, professor? Em João 14, versículo 16. Diz lá, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Por que Paulo faz questão de adicionar essa informação aqui, de que com a salvação em Cristo nós também recebemos o Espírito? Porque é o Espírito Santo de Deus quem vai passar a cuidar de nossa obediência pós-conversão, como nós vamos ver mais à frente em nosso estudo da Epístola aos Gálatas. Nós temos falado até agora sobre a nossa obediência antes de nos converter, Temos mostrado que essa obediência com respeito à obtenção de salvação, ela não vale nada, ela não dá em nada. Por quê? Porque a lei exige obediência perfeita. Então, falando em termos pré-salvação, a observância da lei não tem valor algum. Para se obter salvação, nós temos de crer em Jesus como Salvador. Mas a obediência, ela vai ter um lugar na nossa vida cristã. Ela vai ter um lugar. E esse lugar que ela vai ter tem a ver com o Espírito Santo na nossa vida. Mas isso nós só vamos estudar bem mais à frente. Por enquanto, vamos continuar falando sobre a justificação pela fé em Cristo para a obtenção da salvação, e que a lei, ela não serve para salvar ninguém. A observância da lei não serve para salvar ninguém. Vamos continuar aqui, versículo 15. Irmãos, diz o apóstolo Paulo, falo como homem. O que ele quer dizer com isso? Falo como homem. Ele quer dizer o seguinte, falo como um homem comum, falo em termos humanos, falo valendo-me de uma experiência comum entre os homens. O apóstolo Paulo aqui vai dar um exemplo do cotidiano da vida dos homens. E para introduzir esse conceito, ele introduz com essas palavras, irmãos, falo como homem. E aí ele prossegue. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, isto é, uma vez confirmada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Note o que Paulo quer dizer. Ele está dizendo que na experiência humana, no cotidiano dos homens, quando é feita uma aliança, um pacto, um acordo, e esse acordo é confirmado, vamos dizer assim, legalmente, ninguém pode revogar esse acordo e ninguém pode acrescentar mais nada a esse acordo. É isso que ele quer dizer. E no versículo 16, ele nos mostra por que ele deu esse exemplo. Olha o que ele fala. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Professor, o que esse versículo tem a ver com o versículo anterior? Na verdade, Paulo aqui, ele vai introduzir a ideia de que as promessas que Deus fez a Abraão foi como que um acordo, um pacto entre Deus
e Abraão. Então, como essas promessas foram dadas antes da lei mosaica, lá no Sinai, ele quer dizer que essa promessa não pode ser invalidada, porque ela já foi confirmada entre Deus e Abraão, ela não pode ser revogada e a ela não pode ser acrescentada coisa alguma. É isso que ele quer dizer. Ele vai explicar melhor mais à frente, mas basta por enquanto para que a gente entenda o argumento do apóstolo. Então, retomando aqui, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que quando Deus fez uma promessa a Abraão, ele fez uma promessa a Abraão e a um descendente de Abraão. Ele não fez uma promessa a Abraão e a todos os descendentes de Abraão. Não, foi só a Abraão e a um dos descendentes de Abraão. E diz mais, diz que esse único descendente de Abraão a quem Deus fez a promessa é Cristo. Porém, curiosamente, se a gente for olhar o texto que Paulo cita aqui, que é Gênesis 12, versículo 7, nós temos o seguinte: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Veja que a palavra descendência, aqui em Gênesis 12, 7, ela não se refere a um descendente particular, não é verdade? Porque descendência traz a ideia de muitos, envolve os descendentes de forma geral. Então, por que é que Paulo diz que as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, isto é, a um descendente específico? Por que Paulo diz isso? Preste atenção agora para você entender. A palavra hebraica zera significa literalmente semente. É essa palavra que está no original hebraico. É essa palavra que aparece lá em Gênesis 12, versículo 7. Zerá, que quer dizer literalmente semente. Uma prova disso está na tradução da Almeida Revista e Corrigida. Olha como é que vem lá. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, ou melhor, e apareceu o Senhor a Abrão, que nessa época Abraão ainda não tinha mudado seu nome para Abraão, ele ainda era Abrão, e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Além de semente, que é a tradução literal, essa palavra hebraica, ela pode ser traduzida também como descendente ou descendência. Veja alguns exemplos disso no próprio Antigo Testamento. Olha só, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Se você olhar no texto hebraico original, lá está escrito semente aqui nesses dois casos. Quando fala entre a tua descendência, está lá escrito entre a tua semente e a sua semente. Só que o interessante é isso, né? Só que a tradução em português traduziu de forma diferente semente. A primeira semente foi traduzida como descendência. A segunda semente foi traduzida como descendente. Você está vendo? Em Gênesis 4, 25, diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. O que vem lá no texto hebraico original? Semente. Deus me concedeu outra semente em lugar de Abel, que Caim matou. Em Gênesis capítulo 15, versículo 3, diz assim: disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Lá no texto hebraico original, Abraão fala assim: a mim não me concedeste semente. Semente. Aí você vai perguntar para mim: professor, se a palavra é semente, mas às vezes é traduzida por descendência ou descendente, como é que eu vou saber então qual é a tradução
tradução correta no caso desse texto que nós estamos estudando? Bom, você percebeu aqui que normalmente a tradução ela depende do contexto. Por que nós temos certeza que lá em Gênesis 3,15, semente, a segunda semente, deve ser traduzida como descendente? Por quê? Porque ninguém tem dúvida que essa aqui é uma referência a Jesus Cristo. Ninguém tem dúvida. Então, a tradução ficou descendente. Se você for lá em Gênesis 4,25, não está falando sobre Sete, o filho que nasceu depois que Abel morreu? Então semente aqui também foi traduzido como descendente, porque não há dúvida que está se referindo a Sete. Lá em Gênesis 15,3, porém, diz assim: disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência. Os tradutores, de maneira geral, entenderam que aqui semente está se referindo aos descendentes de Abraão de uma forma ampla, abrangente. Então, por isso, traduziram como descendência, traduziram semente como descendência. Então, voltemos aqui ao nosso texto. Como é que eu devo entender, então, a palavra semente em Gênesis 12, versículo 7? Como é que eu devo entender? Devo entender como o apóstolo Paulo explicou. Por quê, professor? Porque o apóstolo Paulo, ele é um autor inspirado por Deus. Ele é inspirado. O mesmo Deus que inspirou Moisés a escrever Gênesis 12, 7, é o Deus que inspirou o apóstolo Paulo a escrever Gálatas. Então, se o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a palavra deve ser entendida como descendente, se referindo a um descendente específico, vamos considerar que sim. Paulo continua: não diz e aos descendentes, como se falando de muitos. Para o apóstolo Paulo, se fosse para se referir a mais de um descendente, teria de vir algo como sementes, no plural. Aí você vai falar assim para mim: mas Paulo não sabia que a palavra semente por si só abrange um sentido coletivo? Paulo não sabia disso? Com certeza Paulo sabia. Porém, como a tradução pode vir no singular ou plural, eu não acabei de mostrar para vocês que quando aparece semente no hebraico, a tradução varia, ou é traduzida como descendente ou descendência, não é verdade? Então, Paulo aqui está querendo dizer o seguinte: se o texto estivesse se referindo realmente à descendência de uma forma geral, descendência ampla, então, em vez de semente, seria melhor vir o quê? Sementes, no plural. Aí ia garantir que a referência é a mais de um descendente. Você está entendendo? Não ficaria algo subjetivo, dependendo do leitor, do intérprete. Não. Para Paulo, no caso da palavra semente, se fosse necessário destacar que o significado é descendência, seria melhor então traduzir como sementes, no plural. Mas não é isso que acontece em Gênesis 12:7. Em Gênesis 12:7, vem semente no singular. E Paulo diz que essa palavra semente no singular ali, ela se refere a Jesus Cristo. Ela se refere a um descendente específico de Abraão, que no caso é nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa também, outra questão. Se as promessas foram feitas somente a Abraão e a Cristo, como então eu posso ser um beneficiário, um favorecido dessas promessas também? Como é que eu posso ser favorecido se a promessa foi feita somente a Abraão e a um descendente específico? Como é que eu posso me beneficiar disso? Estando em Cristo. Estando em Cristo. Se estivermos representados em Cristo. Se fizermos parte daqueles que Cristo representou em seu sacrifício e sua obediência. Por isso é que mais à frente, lá no versículo 29 deste capítulo 3, Paulo vai dizer o seguinte: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Veja só que maravilha. Somos descendentes de Abraão em Cristo, que é literalmente o único descendente de Abraão destinado a receber as promessas que o patriarca recebeu. Cristo é que é o descendente que vai receber as promessas. Mas, se nós estivermos em Cristo, nós vamos receber essas promessas. Vamos receber nele, você está entendendo? Porque estamos representados nele. Então, se estivermos em Cristo, vamos receber o que foi prometido a Cristo. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.